Paz e graça, shalom, paz de Deus com todos. Eu gostaria de dar continuidade em um vídeo que eu fiz hoje pela manhã para os irmãos da congregação cristã no Brasil. Estou falando um pouco baixo porque aqui já é muito tarde. Mas agora é só um pequeno complemento, irmãos. Os irmãos procurem esse vídeo, ele é um pouco grande, porém é importante. Eu não estou ali difamando a congregação, não estou falando absolutamente nada que venha contrariar, mas dando um alerta. E também vou continuar dando esse alerta agora com um ensinamento, porque para que os irmãos entendam que aquilo que eu falei tem base. No momento eu não estava com o ensinamento junto comigo e eu não quis me levantar para procurar. Agora eu estou aqui com o ensinamento, foi me trazido para mim esse ensinamento, foi me passado, do tópico de ensinamento da 36ª Assembleia, de 5 a 9 de abril de 1971. Repetindo, Assembleia de 5 a 9 de abril do ano de 1971. Está escrito no tópico 46, diz assim: não devemos pregar contra o estudo. Há servos que interpretam como uma proibição de estudo a parte da palavra que diz: o muito estudar é enfado da carne. Não é proibido estudar. Nesta reunião é dado o esclarecimento a todos que o que não podemos fazer, presta atenção, irmão, é estudar a palavra de Deus. O que nós não podemos fazer é estudar a palavra de Deus. Quanto a estudar para ampliar os conhecimentos na parte material, em nossa profissão ou em outras atividades, é coisa boa e proveitosa. Quem tem oportunidade de estudar deve aproveitá-la, porque atualmente o grande desenvolvimento de nossa nação, com o grande desenvolvimento da nossa nação, o estudo tornou-se indispensável, tanto para a obtenção de colocações, como para mantê-las e conservá-las. Portanto, que ninguém pregue contra o estudo. Deixemos a nossa irmandade, a nossa mocidade e a irmandade em geral livre nesta parte. Mesmo que o irmão que estude e falte nos cultos, nos dias da semana, o que temos de fazer é aconselhá-lo a guardar-se no temor de Deus, não perdendo os cultos nos dias que não há aula. Irmãos, olha que absurdo. Quer dizer que para as coisas materiais, e dizem os irmãos que foi Deus que revelou isso aqui. Agora, como o Espírito de Deus pode se contrariar a si próprio? Vamos na Bíblia, irmão. Vamos ver o que diz a Bíblia a respeito desse ensinamento. Iniciamos pelo capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Nós vamos ler no versículo 3, para não demorar muito. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E esse Jesus que ele vos anunciou, Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E esse Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Então veja bem, Paulo, ele ia na sinagoga para disputar, para conversar sobre as Escrituras. Por quê? Porque ele já tinha conhecimento das Escrituras. Para se obter o conhecimento, tem que se estudar. Esse ensinamento já bateu contra isso aqui. Ah, mas a palavra é revelada. Ninguém está dizendo que Deus não revela a palavra, irmãos.
Mas nós temos que estudar a palavra. Não é pecado estudar a palavra. Porque está dizendo aqui, Paulo disputava, quer dizer, ele tinha conhecimento daquilo que ele falava. Certo, irmãos? Logicamente que Deus o tomava pelo Espírito Santo. Mas ele tinha conhecimento também daquilo que ele falava. Certo, irmãos? Lê lá em 17 de Atos dos Apóstolos. Não vamos ficar somente aqui, irmãos. Vamos ver se esse ensinamento está mesmo de acordo. Vamos passar para 2 de aos Tessalonicenses. Vamos para 2 de aos Tessalonicenses. Tessalonicenses capítulo 2. Presta atenção, irmão. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por epístola, quer por palavra, quer por espírito. Não vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Presta atenção, irmãos. Não vos movais facilmente do vosso entendimento. Das epístolas, quer por epístolas, quer por palavras. Então, eles tinham que fazer o quê? Examinar as epístolas, estudar as epístolas, conhecer as epístolas. Então, já esse ensinamento aqui também foi contra a palavra de Deus. Não vamos parar por aí, irmãos. Vamos procurar outro ensinamento? Vamos procurar outra passagem? Vamos em aos Romanos, capítulo 15. 15 de aos Romanos. 15 de aos Romanos. Glória ao Senhor. Só um momentinho, irmãos. Quero ver o versículo aqui. 15 de aos Romanos. Capítulo 15 de aos Romanos. Vamos ler o versículo 4. Porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Para o nosso ensino. Quem ensina é porque tem alguém que aprende. E quem aprende, quem está ensinando, e aquele que aprende está estudando aquilo que aquele que ensina. Não é isso, irmãos? Ou é diferente? Quer dizer que eu vou ensinar uma coisa que eu não sei? Ah, mas você tem o Espírito Santo. Não, mas eu tenho que saber. Não é porque que Deus me visita que Deus é obrigado a descer do céu, mandar um anjo toda hora e colocar na minha cabeça. Se eu tenho inteligência, se Ele me deu sabedoria e me deu os pergaminhos ou as escrituras, que naquela época eram pergaminhos. Então aqui dizia claro, irmãos. Está bem claro aqui, ó. 15 de aos Romanos, versículo 4. Porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Para o nosso ensino. Para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Entende, irmãos? Então, irmãos, mais uma vez, esse ensino foi contra a palavra de Deus. Mas não vou parar por aí, vou mais para frente ainda. Vamos em Timóteo. Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, perdoe. 2 Timóteo. Um momentinho que eu estou procurando aqui. 2 Timóteo, versículo 14. 2 Timóteo, versículo 14. Traze-me, o apóstolo Paulo pedia, traze estas coisas à memória, ordenando-lhe diante do Senhor que não tenhais contendas de palavras que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Para ele manejar, ele tem que saber, irmão.
pessoa que vai para uma guerra, como é que ele vai para a guerra se não souber manejar o instrumento que ele vai usar na batalha? Ele tem que estudar o instrumento. Se é uma espada, ele tem que ter técnica. Ah, mas Deus revela. Revela, claro. Mas se você tem inteligência, aquilo que te falta de inteligência, que você não sabe, dentro do conhecimento, Deus traz a revelação. Mas você tendo conhecimento, a revelação, ela é mais ativa em você, porque você sabe onde está escrito e como usar, manejar. Manejar quer dizer usar. E para se usar tem que saber o que está escrito. Tem irmãos que pregam desse jeito, que eu já vi, irmão. Já vi pregarem assim, quer ver, irmãos? É impossível que nós venhamos impedir que as aves voem sobre a nossa cabeça, mas podemos impedir que na nossa cabeça elas façam ninho. Onde está escrito isso? O irmão que tiver noção de onde está escrito, o capítulo, o versículo, por favor, coloca no comentário. Eu já vi muitos anciães, muitos cooperadores pregar isso, porque ouviu de outro que também não sabia. Isso não está escrito, irmão. Isso é um provérbio chinês. Estão vendo como tem que estudar, irmão? Aí você vai na igreja e fala assim, ó, Deus manda te dizer, você não pode impedir que as aves voem sobre a tua cabeça, mas pode impedir que elas façam ninho. Você está usando um provérbio chinês. E a China é um país comunista. E muitas das vezes, muitos que estão lá, infelizmente, nem acreditam em Deus. Você está vendo só, irmão, como esse ensinamento que está aqui está totalmente de contra. E ainda tem aqui dizendo, está dizendo aqui, ó, que se for para a parte material não tem problema. Está bem claro aqui, irmãos. Se tiver alguma dúvida, irmãos, é só procurar um ancião velho e perguntar se ele pode ler o tópico 36, o tópico da 36ª Assembleia. Ele não vai falar isso para você, porque isso é ensinamento só dos anciães, certo, irmão? Ele não vai falar para você isso. Isso aqui é só para os anciães. E diz aqui, ó, que nós não podemos impedir os jovens, a Irmandade, de estudar. O que não podemos estudar é a palavra de Deus. Olha, irmão, que espírito é esse? Que mal há de eu estudar a palavra de Deus, irmão? Os bereanos, eles não examinavam tudo que Paulo falava, olhando nas escrituras, estudando, vendo se o que Paulo falava. Sabe por quê, irmão? Porque Paulo ia na sinagoga. Paulo era judeu, não tinha igreja. Então ele entrava na sinagoga para pregar para os bereanos. E eles, para conferir, eles pegavam a Torá, para ver se estava de acordo. Pegavam os escritos sagrados, para ver o que se Paulo falava estava de acordo. Agora vem os irmãos com esses ensinamentos totalmente contrários às Sagradas Escrituras e dizem que são guiados pelo Espírito Santo. Julguem vocês mesmos, irmãos, se isso é guiado por Deus. Eu não estou dizendo que uma pessoa que não tem leitura, que uma pessoa que não tem letras, que não sabe ler, não pode exercer o ministério. Não é isso que eu estou dizendo. Tem pessoas que nunca aprenderam a ler na Bíblia. Mas Deus deu uma sabedoria para ele, que ele conhece a Bíblia de capa a capa, irmão. Aí é outra coisa. A pessoa não tem, mas você tem. Você tem tempo. Por que ao invés de você usar o teu tempo para estudar as coisas de Deus, as coisas não de Deus, as coisas que estão escritas na palavra de Deus, você joga a tua Bíblia em cima do guarda-roupa e não está preocupado. No outro culto, quando eu orar, Deus me revela. Aí você pega um versículo aleatório e começa a profetizar. Não vou dizer que Deus não possa falar, irmãos, por amor à Irmandade. Muitas vezes, eu quero agradecer a Deus, irmãos, que mesmo quando eu estava em exercício ministerial na congregação cristã, eu tinha por hábito sempre ler a Bíblia. Graças a Deus. Porque eu sempre fui curioso, irmão, em procurar saber. Sempre procurei
gostava de história, inclusive. As minhas melhores notas na escola eram na aula de história. Então, irmãos, aqueles que não sabem ler, Deus pode se usar deles, claro que sim, por que não? Pedro era indouto, no sentido de letras, mas irmãos, quem era o professor de Pedro? O próprio Senhor Jesus estava com ele, ensinava tudo direto, entendeu? Então não tem como você dizer essas coisas. E ainda lançar um ensinamento que para as coisas materiais precisam, quer dizer, as coisas materiais que vocês dizem que são em segundo plano, que é para buscar primeiramente o reino de Deus, pode. E o reino de Deus, que é para estar na frente, vocês dizem que não pode estudar, irmão. É uma tremenda contradição. E queiram me perdoar, mas eu vou ser obrigado a falar. Isso é uma heresia. É bom que os irmãos despertem e que não se deixem levar por espíritos que possam, no futuro, fazer vocês não crerem mais nas Sagradas Escrituras, porque é isso que o anticristo quer. Você não conhecendo, você vai falar muita coisa que não está escrito. Se eu fosse procurar coisas, irmãos, aqui, que eu já escutei, que o irmão afirma que está escrito e não está, irmão. Por exemplo, não cai uma folha de uma árvore se não for a vontade do Pai que está no céu. Onde está escrito isso? Está escrito que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça. Mas folha de uma árvore eu não me lembro, irmãos. Se alguém souber, me diz onde que está. Porque eu já li a Bíblia procurando e não achei. Pode ser até que tenha, mas eu procurei e não achei. Irmãos, e depois fala, foi o Espírito de Deus que me mostrou isso aqui. Irmão, toma cuidado, irmão, para você não ficar mentindo em cima do púlpito. Você sabe que você mentindo, usando o nome de Deus, irmão, isso é uma coisa muito grave. Quando você faz na inocência, tudo bem, mas você que está ouvindo esse vídeo, você já não é mais inocente. Estude a Escritura, crie uma forma de ensinar os seus pregadores, até aqueles que não sabem ler, pelo menos oralmente. Irmãos, não vem dizer para mim que não pode. Vocês sabem, se vocês não sabem, vocês vão saber agora, que os judeus, eles são tão prudentes nessa parte, que eles estudam a Torá, quer dizer, a lei, oralmente. Oralmente, irmãos. Um judeu, ele estuda a Torá. Estuda a Torá. O que é Torá, irmãos? Uma vez eu vi um irmão pregar numa reunião que o livro dos judeus era o Alcorão. Uma reunião de ministério. Estava pregando a palavra. E a palavra não é pelo Espírito Santo? Não é Deus que fala? Será que ali o Senhor errou, esqueceu que o Alcorão é o livro dos árabes, dos muçulmanos? E que a Torá são os 5 livros de Moisés, os livros da lei mosaica? Irmãos, tenhamos cuidado. A palavra Torá quer dizer lei. Eu não tenho estudo, irmão. Eu não sou nenhum professor de universidade, não tenho curso superior, não tenho nada. Se eu aprendi a falar alguma língua, fui sozinho, pela misericórdia de Deus. Mas se eu tenho que exercer o ministério, o mínimo que eu tenho que fazer, se eu souber ler, é me aplicar na leitura, em busca do conhecimento, não para mim decorar uma palavra e lá apresentar. Isso é um particular de cada um, não vou entrar nesses assuntos. Mas para mim conhecer. Às vezes eu posso estar orando na minha casa e Deus me trazer alguma coisa na minha mente. Eu posso ler aquilo e o Senhor falar comigo, olha, você vai pregar isso aqui hoje lá. Aí eu vou conhecer o que está escrito. Eu já vi ancião dos antigos, dos mais antigos, falarem isso para mim, diretamente. Aí levanta um irmão, né, que diz que Deus guiou. Não estou dizendo o contrário, mas eu fico assim um pouco confuso. Você mesmo questione, seu ancião, questione você aí. O que ele vai dizer? Que em 1971 vem esse ensinamento. E por que a Bíblia diz diferente? Qual que você crê?
no ensinamento ou na Bíblia? Fica aí essa pergunta, irmãos. Estou difamando, mas estou alertando você, para que você não seja enganado e creia que a palavra de Deus é aquela somente que sai da boca do homem. Porque está escrito que todo homem é mentiroso e só Deus verdadeiro. Deus seja sempre louvado. Amém.